Silvio infelizmente nos deixou. Ninguém queria que esse dia tivesse chegado. Ele é e sempre será um ícone da televisão. Todo mundo cresceu assistindo seus programas. É uma grande perda. Decidimos voltar lá atrás e falar sobre o seu primeiro canal de televisão, a TV Estúdios Canal 11 do Rio de Janeiro. Não foi fácil montar o primeiro canal. A programação era provisória com séries e filmes. Hoje nós vamos falar sobre a TVS. O Silvio Santos alugava 8 horas da programação da Rede Globo, trazendo audiência e faturamento. Mas em 1971, seu contrato estava para terminar. Ele tinha a impressão de que os executivos da emissora não o queriam, o que era verdade. Roberto Marinho acabou renovando o contrato contra a vontade dos executivos da Globo. O animador seguiu apresentando seu programa, mas ciente de que precisaria ter seu próprio canal ou iria desaparecer da televisão de uma hora para outra. Mas como ele poderia abrir uma emissora? Era só comprar os equipamentos e pôr no ar, né? Não, Silvio precisava obter uma concessão. O governo abriu uma licitação, as propostas eram analisadas e a concessão era concedida. Uma oportunidade surgiu. Em 1975, o governo abriu uma concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro. Foram convocados todos os amigos com influência no governo. O Silvio tentou mostrar que era um empresário sério e que tinha condições de manter uma estação. Ele entregou a Arlindo Silva, que trabalhava no Grupo Silvio Santos como assessor de imprensa e relações públicas, um livro enorme com o projeto da emissora, quase do tamanho de um dicionário, com gráficos, esquemas financeiros e organogramas. O empresário disse que poderia manter um canal só com os anúncios de suas empresas. Esse projeto, com a ajuda de outras pessoas, chegou nas mãos do governo, que achou interessante essa ideia das próprias empresas financiarem a emissora. Demeval Gonçalves, Rafael Baldassi, Manuel de Nóbrega fizeram esforços. Houve muitas visitas no gabinete de homens ligados ao governo, incluindo o do ministro das Comunicações, Euclides Conte de Oliveira. O projeto foi analisado, perguntaram muitas coisas ao Silvio e ele ia respondendo. O meio artístico torcia para que o apresentador recebesse uma concessão. O governo acabou concedendo o Canal 11 do Rio de Janeiro ao apresentador. Não foi fácil implantar o Canal 11, mas os profissionais envolvidos ali no projeto conseguiram vencer os problemas. Luciano Calegari disse: "Lembro-me de que tínhamos poucos recursos financeiros para a instalação do Canal 11. Como sempre, na época de dureza, fiquei 3 meses no Rio para encontrar um prédio para alugar. Como a verba para isso era muito pequena, só consegui um imóvel no de frente para um abatedouro. E imagina o cheiro. Ficava na ladeira General Padilha, em São Cristóvão. Montaram um equipamento com sobras vindas de São Paulo. Por sorte, ficaram sabendo pelos jornais que ocorreria um leilão da massa falida da extinta TV Continental. Estava inclusa a torre e o transmissor. E isso ia permitir colocar o Canal 11 no ar em pouco tempo. Luciano Calegari disse: "Colocamos vários amigos fazendo lances para não deixar o equipamento cair nas mãos dos inimigos. E conseguimos." Ao jornal Fluminense, Silvio Santos disse, conversando com o coronel Pedro Paulo nos escritórios da Rádio Brás, um colega dele, que infelizmente não lembro o nome, telefonou dizendo: "Aviso Silvio que eu era da Continental quando eu comprei o transmissor. É colorido. É um transmissor a cores da RCA. O engenheiro Jorge Edo mudou o cristal do transmissor da Continental para o Canal 11. TVS entraria no ar de forma experimental no dia 14 de maio de 1976, uma sexta-feira. 2 horas antes da estreia, o Carlos Eduardo Capelão e o Luciano Calegari estavam montando o Telecine, equipamento para projetar filmes. Os bastidores achavam que o Boni, lá da Globo, ia preparar alguma coisa. De acordo com o livro A Fantástica História de Silvio Santos, faltou luz 20 minutos antes da emissora entrar no ar, voltando só 40 minutos depois. Mas deu tudo certo. A TVS entrou no ar exibindo um discurso do Silvio Santos, onde ele relatava os preparativos para iniciar as operações, incluindo os fornecedores dos equipamentos que duvidaram dele. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. E que eu não conseguiria em 90 dias as guias de importação e os contratos de financiamento. Vamos colocar num pátio. E se você não retirar o material, você vai pagar a armazenagem todo mês. E se nós não recebermos o dinheiro no dia 15 de março, você vai pagar mais 5% da mercadoria que está comprando. Eu concordei com a multa. O equipamento comprado por Silvio Santos estava demorando.
já estava com 5 dias de atraso. Fui rapidamente aos Estados Unidos reclamar com os americanos que haviam duvidado de mim e disse a eles: ou vocês entregam ou vocês pagam a multa. Não deixou de contar o caso lá da antena da Continental. Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. O apresentador anunciou que não faria inauguração. Chegamos a esta noite de 14 de maio de 1976. Não vamos fazer uma inauguração, vamos simplesmente começar os nossos trabalhos. O primeiro programa do Canal 11 foi Silvio Santos Diferente, onde o apresentador recebeu João Nogueira, Ronald Golias, Terry Winter e Antônio Marcos. E somente esse programa foi exibido na inauguração, de acordo com o Jornal do Brasil. TVS significa TV Estúdios. De acordo com o próprio Silvio, esse nome veio da empresa Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão LTDA, que a gente falou antes, lembra? O que a TVS exibiu no dia seguinte à sua inauguração, dia 15 de maio de 1976. De acordo com o Jornal do Brasil, a estação iniciou suas atividades às 6 horas da noite, transmitindo programas educativos. Às 6h57, entrou no ar Silvio Santos Informativo, um boletim cujas notícias eram lidas por locutores. Naquele dia foi Roberto Figueiredo. As notícias eram ilustradas por imagens recortadas de revistas ou jornais. Os boletins eram reprisados várias vezes ao dia. Às 7 horas, começou a série de comédia Hazel, que o canal colocou o nome de Empregada Maluca. Os episódios eram repetidos 4 vezes seguidas e sendo intercalados pelo SS Informativo, como vocês podem ver. A TV Estúdios transmitiu uma programação provisória, então não havia muita produção própria. O Silvio criou a tal de sessão corrida, onde as coisas repetiam várias vezes consecutivas. No vídeo apareceu um relógio marcando o tempo para indicar o horário em que o povo de casa começou a assistir. Às 9 horas começou um episódio de Império, um seriado de Charles Bronson, também intercalado com SS Informativo. Depois disso, encerrou as atividades. Silvio disse ao Jornal do Brasil em junho de 76: "Quando me interessei pela compra de filmes, as companhias distribuidoras só tinham em suas prateleiras as obras que nem a Globo, nem a Tupi, nem mesmo a Rio quiseram. A única opção do Canal 11 era de comprar esses filmes." E o que eles exibiram na primeira segunda-feira do canal, dia 17 de maio de 76? Olha, a programação funcionou em um esquema semelhante ao do primeiro dia. A diferença é que foram ao ar as séries O Valente Bonitão, título que eles colocaram, e Detetive Kenan. Na terça-feira, a programação começou às 6 horas com tipos brasileiros. Depois, A Empregada Maluca e às 9 horas da noite, Bacaré 76 com Ronald Golias. Esse era um programa humorístico produzido pelo canal. Às 10 horas, Um Instante Maestro com Flávio Cavalcante e às 11 horas da noite, O Homem da Cadeira de Rodas. O Silvio, mesmo tendo sua emissora, acabou assinando o contrato com a Rede Tupi, apresentando seus programas por lá. O motivo é muito simples. A Rede Tupi era uma rede de televisão, enquanto a TVS era uma emissora local. Vamos ver a programação de quinta-feira, dia 17 de junho de 1976. A TVS iniciava suas operações exibindo Heróis Anônimos, com Jim Davis em 4 sessões. Às 8 horas, O Império de Charles Bronson em uma única sessão. Às 9 horas, A Vida na Corda Bamba, em 3 sessões. Às 10h30, Além da Imaginação. O canal ficava no ar inicialmente das 6 horas até a meia-noite. Legal era ver o Silvio anunciando a programação. Quero dizer a vocês, a programação de amanhã na TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro, é uma programação muito boa. Eu estou fazendo propaganda porque realmente vale a pena ver. É de 6 até as 8 horas da noite, nós temos um filme colorido, é meia hora, o filme é de meia hora. É um filme muito interessante, porque são 2 crianças sardentas gêmeas, com uma menina maiorzinha e com um mordomo e ainda um tio solteirão. De 8 às 9, Flávio Cavalcante, colorido com Um Instante Maestro. E amanhã também, de 9 à meia-noite, em 3 sessões, um filme espetacular. Realmente é espetacular, O Império de Charles Bronson. Em julho de 1976, a TVS já iniciava suas transmissões às 5 da tarde. Na segunda-feira, o programa educativo abria a programação. Às 6 horas, A Empregada Maluca, às 8, Os Invasores do Disco Voador e às 9, O Valente Bonitão. Uma curiosidade é que o logotipo do Canal 11 era semelhante ao de uma emissora americana chamada WBIL TV.
Em 1º de junho de 1977, segundo o Jornal do Brasil, o Canal 11 inaugurou uma nova antena e transmissor, passando a ter uma imagem muito melhor. Prometeram filmes novos, desenhos animados e o melhor, sem repetições. Na segunda-feira, a Sessão Novela abria a programação às 13h30 da tarde, com a novela Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa. Em seguida, às 13h45, Sessão Alegria com os Três Patetas. Logo depois, Sessão Desenho, que trazia desenhos diferentes dependendo do dia da semana. Na segunda, tinha Zé Colmeia e os Brasinhas. Na terça, Os Impossíveis, Frankenstein Júnior e Os Tremendões. Na quarta, A Princesa e o Cavaleiro, Jornada nas Estrelas. E na quinta, As Viagens de Gulliver e Os Caretas. Na sexta, Família Addams. E no sábado, Super Robin Hood, junto com Ark Show. Às 7 começava a Sessão Aventura. Às 8, Sessão Bang Bang, com Gunsmoke, James West. E às 9, outra sessão com Os Impossíveis. Às 9h15, a Sessão Novela retornava com O Espantalho, de Ivani Ribeiro. Às 10 horas, Sessão Policial, com Marty Helmy na segunda, Joey Forte na terça e por aí vai. Às 11 horas tinha a Sessão Terror, com Galeria do Terror. E às 11h30, Passa Tempo, com Batman e Outros Enlatados. Em 1º de outubro de 1977, a TVS alcançou a liderança de audiência, passando a última partida de Pelé, exibida com exclusividade pela TV do Silvio. Em janeiro de 1978, a TV começava suas atividades a 1h45 da tarde, exibindo programas educativos. Em seguida, vários desenhos consecutivos, como A Turma do Pica-Pau e Viagem ao Centro da Terra. A partir das 5h15, a Via Lessie, às 5h45, Os Três Patetas e às 6h15, Show de Atrações, um programa de variedades. Às 6h45, Horóscopo, 6h50, Fofocas com Nelson Rubens, 7 horas, Tarzan. Às 8, Sessão Bang Bang, em seguida, Sessão das 9. Às 11, Sessão Policial, logo depois, Jornal da Noite. Nesse ano de 1978, a TVS passava um noticiário que era feito em São Paulo, de um jeito inacreditável. As notícias eram gravadas em quadruplex às segundas-feiras, sendo colocadas no ar todos os dias da semana, exceto os domingos. Era gravado nos estúdios da Record, na Avenida Miruna. As imagens dos assuntos eram recorte e revistas, e quando o locutor lia a notícia em off, a câmera focava a foto. Quando não tinha ilustração, aí meu amigo, o locutor aparecia lendo. O tempo de transmissão da emissora foi se expandindo com o passar dos anos, com o Canal 11 entrando no ar ao meio-dia e permanecendo no ar até a meia-noite. Havia desenhos, filmetes americanos sobre esportes, culinárias e dicas. Em 1981 surgiu o SBT, que a gente já contou como foi criado. As emissoras locais se chamavam TVS, enquanto a rede mesmo se chamava SBT. Com o tempo, esse nome desapareceu da grade. O Silvio sempre será o maior comunicador da televisão brasileira, símbolo dos nossos domingos. Obrigado, Silvio, por todo o entretenimento que você nos proporcionou. Você nunca será esquecido.